Navios de guerra gigantes. Milhares de fuzileiros navais dos Estados Unidos. Um submarino de ataque nuclear está avançando em direção ao Caribe. P-8 Poseidons estão escaneando lanchas em baixa altitude. As cúpulas Aegis dos destroyers Arleigh Burke estão travando em áreas costeiras e grupos anfíbios estão prontos para cenários de evacuação e supressão. Câmeras no convés mostram CH-53 mantendo seus cabos esticados enquanto os números de casco entram no estreito um por um. A rede Link 16 se abre, mesclando imagens aéreas, marítimas e costeiras em uma única tela. Isto não é um exercício da Marinha dos Estados Unidos. Esta é a posição de Trump contra os cartéis latino-americanos. Tudo começou com a Venezuela aumentando as tensões regionais, as medidas de Maduro para endurecer a política interna, o referendo sobre a reivindicação do Essequibo, o acúmulo de tropas na fronteira com a Guiana, o colapso da oposição e dos compromissos eleitorais haviam enfraquecido a opção de sanções isoladas em Washington. Além disso, relatórios de inteligência dos Estados Unidos indicaram um aumento no tráfego patrocinado pelo Estado em rotas do Caribe durante o verão de 2025. Dados do GIF South e do DHS apontaram um aumento tanto no volume quanto nos padrões complexos de escolta em semissubmersíveis e lanchas rápidas originárias da Venezuela. Enquanto isso, o arquivo de conexões com o Irã e a Rússia estava elevando as apostas de segurança. O fluxo de sistemas não tripulados e tecnologia de munições fabricados no Irã para Caracas, a visibilidade de ativos navais iranianos em rotas latinas e as decolagens e pousos repetidos de aeronaves bombardeiras russas na região mudaram a presença naval dos Estados Unidos de um nível de sinal para um nível de continuidade. Tudo isso desencadeou a estratégia de contenção naval de longo prazo de Trump. Agora, enquanto a Marinha dos Estados Unidos está estreitando o portal ártico no Pacífico ao lado do Canadá, uma força-tarefa simultânea está sendo enviada para a costa do Caribe. Assim, esta semana, a Marinha dos Estados Unidos enviou 8 navios de guerra e um submarino de ataque nuclear para o sul do Caribe ao mesmo tempo e mobilizou mais de 4.500 militares na região. Este movimento naval inclui destroyers guiados por mísseis Aegis e elementos de assalto anfíbio. Washington cita a pressão do mar contra cartéis latino-americanos como a razão oficial. No entanto, acredita-se amplamente que uma força desse tamanho é excessiva apenas para patrulhas contra o tráfico de drogas. O lado dos Estados Unidos indicou que navios adicionais serão implantados dentro de uma semana. Isso significa que a movimentação naval dos Estados Unidos pode sinalizar uma operação muito mais ampla do que o esperado. Cercar o país pelo mar sem tocar em nenhuma base terrestre dos Estados Unidos está no cerne da estratégia. Desde as primeiras noites, os níveis de alerta aumentaram e os radares costeiros foram ativados sem interrupção. Caracas, no entanto, interpreta isso como preparação para uma invasão. Este movimento, que instantaneamente aumentou as tensões, trouxe a crise da Venezuela para as manchetes globais. Então, quais navios e ativos navais os Estados Unidos enviaram para a região? A frota inclui 3 destroyers, 2 navios de desembarque, um porta-helicópteros anfíbio, um cruzador e um navio de combate costeiro. Os 3 destroyers que os Estados direcionaram para a região são o USS Gravely, USS Jason Dunham e USS Sampson. Os elementos anfíbios consistem no USS Iwo Jima e 2 docas de transporte anfíbio da classe San Antonio. Este pacote naval transporta a 22ª Unidade Expedicionária de Fuzileiros Navais e é treinado em cenários de evacuação, segurança portuária e pressão costeira. O grupo anfíbio sozinho acomoda mais de 4.000 marinheiros e fuzileiros navais. Um aumento dessa magnitude não significa ocupação imediata, mas sim uma pressão intensa perto da costa. Outro ponto é a possibilidade de expansão gradual. À medida que a primeira onda se estabelece, novos navios podem ser adicionados para reabastecimento e reforço. Isso estende a duração para semanas. Essa continuidade pode determinar o verdadeiro terreno para negociações políticas. Na imagem no terreno, o equilíbrio de números e alcance destaca-se tanto quanto os tipos de navios. Destruidores da classe Arleigh Burke estão entre os primeiros a ancorar na costa da região. Destruidores Aegis fornecem a espinha dorsal da defesa aérea e de mísseis. Simultaneamente, um grupo anfíbio de prontidão está se aproximando da região. Esta combinação proporciona visibilidade permanente no mar e a capacidade de responder rapidamente em terra. Autoridades dos Estados Unidos resumem o conjunto da missão como segurança marítima contra o cartel. No entanto, as mesmas fontes confirmaram que um submarino de ataque rápido também faz parte do pacote. Isso demonstra o valor da mensagem da capacidade de ataque furtivo. Também foi compartilhado que aeronaves de vigilância marítima, P-8, acompanharão as patrulhas na região. Assim, as camadas de superfície, subaquáticas e aéreas convergem na mesma imagem tática. Esta imagem produz uma pressão calibrada entre dissuasão e gestão de crises.
A geopolítica do plano pode ser lida no mapa. Faixas costeiras dentro do alcance do Caribe Sul proporcionam um curto tempo de resposta para a vigilância conjunta mar-ar dos Estados Unidos. O conjunto de munições do sensor Aegis serve como espinha dorsal para combater ameaças mar-ar. As patrulhas P-8 criam um efeito multiplicador na captura de barcos rápidos de baixa visibilidade e mensageiros semi-submersíveis. O submarino de ataque fornece uma camada de pressão invisível e altera o cálculo de risco para as baterias costeiras. O grupo anfíbio está pronto para cenários de evacuação de crise de segurança costeira. Navios de superfície alimentam a imagem marítima ao longo do dia para cortar rotas de carga suspeitas. Isso mantém a pressão militar dispersa em vez de focada em um único alvo. A pressão difusa pode aumentar a ansiedade diária de Caracas sobre de onde pode vir o próximo ataque. À medida que a ansiedade cresce, o custo político pode aumentar de acordo. Enquanto isso, a Venezuela não está parada em resposta a este movimento dos Estados Unidos e está mobilizando sua costa. O Ministério da Defesa da Venezuela aumentou as patrulhas costeiras e intensificou os voos de radar e UAV. Os ativos navais do país foram tornados visíveis ao longo da costa. Simultaneamente, uma mobilização da milícia foi lançada e um chamado para registro foi feito nas áreas costeiras. Além disso, o governo Maduro reclamou às Nações Unidas sobre o aumento naval dos Estados Unidos. A retórica oficial se apoiou nos temas de ameaça à soberania e operação de propaganda. A ala governamental tentou acalmar o interior, com mensagens de que uma invasão era impossível. Tropas adicionais foram enviadas para a costa e dezenas de milhares de soldados foram direcionados para a fronteira com a Colômbia. O objetivo central dessas medidas é reduzir a fadiga dentro do país, mas à medida que a pressão externa continua, é inevitável que a tensão interna se infiltre na vida cotidiana. O fronte de Washington, por sua vez, mantém sua retórica focada em narcóticos. As alegações sobre o cartel de Los Soles foram reacendidas e a recompensa por Maduro foi aumentada para $50 milhões. O lado dos Estados Unidos acelerou seus esforços para designar redes criminosas ligadas à Venezuela como organizações terroristas estrangeiras. Este quadro aproxima as linhas de aplicação da lei marítima e dissuasão militar. A linguagem escolhida pelos Estados Unidos indica sua intenção de manter a pressão com base em fundamentos legais. Isso aponta para um modelo de máxima tensão, mas com escalada controlada. Se o modelo for bem sucedido, a mesa de solução política ganha força. Sobre este assunto, a mídia europeia reabriu o debate sobre quão organizada está a narrativa do Cartel do Sol. O debate afeta diretamente a percepção da legitimidade da operação. Ainda assim, quando o poder naval entra em campo, as imagens de radar falam antes da percepção. À beira de todas essas atitudes, os possíveis cenários na costa da crise entre os Estados Unidos e a Venezuela podem ser resumidos em 3 tópicos. O primeiro é o modelo de parar e revistar, que envolve a aproximação, embarque e busca de embarcações suspeitas. A segunda não é um desembarque, mas a esterilização das aproximações dos portos com corredores seguros na costa marítima. A terceira é expandir a capacidade dos estados costeiros locais através de patrulhas conjuntas e compartilhamento de informações. Essas 3 categorias alimentam a estratégia de pressão de longo prazo dos Estados Unidos. A presença de submarinos garante que as baterias costeiras permaneçam em um ponto cego. Os escudos de defesa antimísseis dos destroyers quebram a pressão aérea. Grupos anfíbios permanecem constantemente prontos para evacuação e demonstrações de bandeira. Recursos aéreos fornecem cobertura e atualizam o quadro de superfície. O escalão de comando costeiro também enfrenta uma nova possibilidade todas as noites. Este ciclo desgasta os nervos da Venezuela. No entanto, a política regional não pode permanecer como espectadora de uma manobra tão dura. Já, países ao redor do mundo começaram a refletir suas posições sobre esta crise. Declarações vieram uma após a outra, de Trinidad e Tobago à Guiana. Um apelo por uma linguagem equilibrada foi feito dentro da CARICOM e algumas capitais enfatizaram a importância de um progresso coordenado com os Estados Unidos. A lembrança das tensões marítimas e fronteiriças entre a Guiana e a Venezuela deslocou a atenção para um canal separado. Este arquivo passado adiciona fragilidade à equação de segurança do Caribe. Círculos regionais, acadêmicos e políticos também alertaram contra seguir cegamente a linha dos Estados Unidos. Esses avisos mostram que as linhas de falha dentro da região estão sendo reconhecidas. No entanto, a presença naval dos Estados Unidos destaca-se como uma âncora de segurança concreta. Este ancoradouro está aumentando a capacidade de patrulha dos estados costeiros diariamente. Este aumento diário força as redes criminosas a mudarem suas rotas a médio prazo. Por outro lado, o aspecto econômico desta crise pode ser entendido através da lente da energia e do seguro. O quadro de sanções sobre o petróleo venezuelano já é rígido.
À medida que o prêmio de risco marítimo aumenta, os custos de petroleiros e seguros sobem. Um prêmio alto significa suprimentos mais caros, mesmo para clientes existentes. As taxas de frete e os tempos de espera aumentam. A população vulnerável na economia sente o choque inicial. Cofres vazios forçam cortes nos gastos sociais. Cortes criam novas áreas de ressentimento na política interna. No exterior, o rótulo de origem arriscada se intensifica. Remover esse rótulo depende de resultados políticos, não militares. Nenhum navio pode corrigir a psicologia do mercado por conta própria sem consequências políticas. Então, quando a crise entre esses dois países com todos esses efeitos e consequências se tornou tão intensa? Na verdade, o caso a Venezuela não é novo. Desde 2019, a pressão de Washington tem se intensificado gradualmente. Legitimidade eleitoral, sanções e processos judiciais avançaram em conjunto. Acusações contra o círculo de Maduro, incentivos judiciais e a recompensa por sua captura aumentaram a cada rodada. Tentativas intermitentes de detente por meio de canais diplomáticos não produziram resultados. Colapso econômico, migração e questões de segurança tornaram-se entrelaçados. Este contexto explica o cenário político do desdobramento naval no verão de 2025. Em outras palavras, esta não é uma crise que surgiu da noite para o dia, mas sim uma equação que vem se formando há anos. Nesta equação, a visibilidade militar está sendo usada para criar espaço para a política. A extensão desse espaço parece depender de como Caracas responde. Então, vamos responder à pergunta de para onde isso está indo com uma escada operacional. Na base, há patrulhas contínuas e soluções de ancoragem. Um passo acima, uma linha de vigilância aérea marítima de longo prazo é estabelecida em faixas distantes da costa. O próximo passo é a intensificação das opções de visita, busca e apreensão. Mais acima, há declarações de zonas de segurança de aproximação de portos e patrulhas conjuntas. O verdadeiro ponto de salto pode ser a projeção de ativos anfíbios na costa. Este é o passo com o maior custo político. Portanto, as vias diplomáticas podem ser levadas ao limite antes de chegar a este passo. A abordagem atual dos Estados Unidos aponta para uma pressão contínua em vez de um plano de invasão em grande escala. A gestão de crise de Caracas provavelmente determinará o ritmo dessa escalada. Enquanto isso, as contramedidas da Venezuela continuam sem interrupção. O objetivo dessas manobras é demonstrar alta resiliência interna e sinalizar custos para o mundo exterior. No entanto, o poder desses sinais é limitado enquanto houver uma presença permanente dos Estados Unidos no mar. Porque o sinal é testado todos os dias com um novo traço de radar, enquanto for testado, a ansiedade se infiltra. Se não hoje, então amanhã. Quando a ansiedade se combina com a pressão econômica, o terreno político amolece. Em terreno amolecido, os temas de negociação tornam-se mais visíveis. É provável que atores não regionais também tentem influenciar a equação indiretamente. Rússia e Irã podem enviar mensagens de apoio através de canais de mídia e políticos. A China será mais cautelosa e se concentrará no canal econômico. No entanto, os verdadeiros determinantes no sul do Caribe são os estados costeiros locais e o poder naval dos Estados Unidos. Embora não seja uma questão da OTAN, pode ter efeitos indiretos nas discussões de segurança no Atlântico. O poder naval adicional implantado no meio do Atlântico pode reduzir a flexibilidade em outros teatros de operação. No entanto, Washington priorizou a região da Venezuela. Esta escolha marca um novo patamar para a arquitetura de segurança latino-americana. Este patamar incentiva uma rápida evolução da segurança costeira local para uma visão conjunta regional. Esta evolução reescreve as rotas dos cartéis ilha por ilha. A questão de por que os Estados Unidos estão tomando essa medida agora está ligada à política interna e à questão da migração. A narrativa do cartel anda de mãos dadas com o discurso de segurança fronteiriça. A ideia de atacar no mar e cortar o fluxo em terra ressoa com os eleitores. Além disso, as manobras de Maduro nos últimos anos e as fraturas dentro da oposição criaram uma janela de oportunidade. Portanto, as operações de informação aceleraram juntamente com a pressão militar. Enquanto Washington diz que não há ocupação, Caracas acha útil dizer que há. Este confronto de retóricas é usado para gerar legitimidade internamente, mas o navio é visível no mar. O que é visível é mais forte do que a retórica interna. Enquanto o navio permanecer lá, os limites políticos internos se erodem mais rapidamente. Portanto, a continuidade é a própria estratégia. Então, é possível que esta crise se transforme em um conflito quente da noite para o dia. A agenda mundial já testemunhou crises assim se transformarem repentinamente em conflitos e até guerras. A questão entre os Estados Unidos e a Venezuela é um pouco diferente. A estrutura de força no terreno é leve para um ataque rápido na costa, mas forte para pressão prolongada. Portanto, os riscos de contato acidental e acidentes táticos são mais realistas. Um confronto durante uma visita ou busca poderia ser politicamente ampliado.
Veículos aéreos e navais não tripulados podem causar atrito de curta distância. Se as alegações de interferência eletrónica mútua aumentarem, uma cadeia de falsos alarmes pode se formar. Esta cadeia testa as linhas de comando e tensiona a paciência estratégica. Em um potencial acidente, mecanismos regionais, não a OTAN, poderiam ser ativados. A OEA, CARICOM e mediadores podem propor um texto de estrutura. O texto padroniza procedimentos de distância e contato no mar. O padrão pode desacelerar a escalada. Então, como os países da região são afetados pela crise entre os Estados Unidos e a Venezuela, pequenas economias na costa do Golfo já começaram a sentir o impacto imediato do aumento dos custos de seguro e frete. Proibições temporárias em áreas de pesca podem estar na agenda. Prémios de risco em corredores turísticos podem se tornar sensíveis ao fluxo de notícias. A questão da fronteira da Guiana pode voltar à imprensa mundial. A Colômbia já está reforçando a segurança ao longo de suas fronteiras e linhas fluviais. Trinidad e Tobago, como mencionado, está pedindo uma coordenação cautelosa dentro da CARICOM. O Brasil prefere uma linguagem que busque desarmar a crise sem oferecer apoio explícito. Cuba continua sua retórica dura a favor de Caracas. A diplomacia caribenha está tentando equilibrar a grande crise de poder com as sensibilidades das ilhas. Manter o equilíbrio torna-se tão visível quanto o próprio navio. Historicamente, a linha Washington-Venezuela seguiu um padrão de altos e baixos. Ao longo dos anos 2000, o foco alternou entre energia, ideologia e segurança. A ruptura de 2019 intensificou os debates sobre legitimidade e reconhecimento. Os casos legais abertos em 2020 e o mecanismo de recompensa lançaram uma sombra sobre a diplomacia. Embora aberturas parciais tenham sido tentadas no período de 2024 a 2025, o déficit estrutural de confiança permaneceu sem solução. O Bloco do Caribe do Sul visa compensar esse déficit com visibilidade militar. Este movimento é visto como uma tática para aliviar a pressão sobre o círculo íntimo do outro lado. Se as divisões dentro do círculo íntimo acelerarem, a mesa pode se tornar mais realista. Caso contrário, um longo inverno de espera no mar pode começar. Essa espera pode continuar a gerar custos para cada ator. Enquanto a espera continua, as manchetes da crise entre os Estados Unidos e a Venezuela no próximo período podem ser previstas até certo ponto. A lista de navios e pessoal provavelmente permanecerá nas notícias por algum tempo, isso porque não é uma operação de alta intensidade e curto prazo, mas uma tática de pressão de baixa intensidade e longo prazo. É necessário tempo para produzir o resultado político desta crise. À medida que o tempo passa, os Estados Unidos podem começar a escrever com uma caneta mais grossa na mesa de crise. Enquanto isso, a Venezuela pode tentar encobrir seu esgotamento com novas ondas de mobilização interna. Mas se a economia e a segurança estiverem sob pressão ao mesmo tempo, torna-se difícil encobrir isso. Nesta equação, o poder naval não é um fim, mas um meio. O objetivo é expandir a área para soluções políticas. Se essa área não se expandir, a pressão vinda do mar pode se tornar o novo normal. O novo normal significa uma longa temporada geopolítica para a região. Vamos esclarecer o quadro na última linha. O pacote que os Estados Unidos direcionaram para o sul do Caribe é um dissuasor visível em termos de números e nomes. As contramedidas da Venezuela são uma reafirmação interna e um desafio à legitimidade externamente. A região pode ver os custos econômicos e políticos dessa luta simultaneamente. Os estados costeiros podem ganhar capacidade através de patrulhas conjuntas e compartilhamento de informações. Washington pode manter a retórica de pressão e lei, não ocupação. No entanto, o risco de contato acidental provavelmente nunca será zero. Portanto, o gerenciamento de acidentes é tão importante quanto o gerenciamento de crises. O melhor cenário é que a pressão do mar crie espaço para uma solução política. O pior cenário é um impasse em um confronto marítimo longo e custoso. Pequenos passos dados nas próximas semanas podem traçar a linha entre esses dois extremos. Obrigado por assistir.